dia, em João 14. Vou mostrar para você na Bíblia hoje como que casa ou família vem da parte de Deus, é algo que existe nos céus, e Jesus nos mostra isso na palavra, nas Escrituras. E a gente precisa entender que família é um projeto de Deus e que a gente precisa encaminhar os da nossa casa ao plano da salvação, que lá no céu também vai ter casa. E só vai para lá quem receber Jesus na coração do Senhor e Salvador. Lá no céu nós seremos uma família, com várias moradas, moradias, e o próprio Senhor Jesus, ele declara que ele foi nos preparar morar na sua casa. De lá nós viemos e para lá nós retornaremos se nós prevalecermos até o fim, até o último dia, firmados na presença do Senhor. Amém, povo de Deus? João, capítulo 14. Todo mundo encontrou aí? Então, João 14, versículo 1, versículos seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar morada para vós. Vou vos preparar-vos lugar, vou preparar a vós lugar. Irmãos, a palavra do Senhor fala que nós não devemos turbar o nosso coração, ou seja, ficar com o coração talvez ali envolvido por tormentas, por sofrimentos ou até por perturbações. Tem gente que, por causa de muitos problemas e adversidades que elas passam nessa terra, talvez o seu coração, emoções, sentimentos ficam conturbados, fica ali com problemas emocionais agravados. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração atribulado ou perturbado ou sem paz. Aqui nessa terra nós estamos de passagem, ou seja, tudo que nós vivemos e presenciamos aqui nessa terra é passado, passageiro. Tanto que o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos que eles não precisavam ficar preocupados, nem atribulados com tudo que iria acontecer, com tudo que estava por vir ainda, porque Jesus ainda iria passar pela cruz. E ele fala que ele ia para ir ao propósito de nos preparar o quê? Morada. Jesus iria para preparar moradia para o seu povo. Quando a gente fala de moradia, a gente refere-se aqui à casa. Então Jesus iria preparar a casa para aqueles que
Deus se preocupar com a nossa moradia celestial. Tem gente que muitas das vezes, fica nesse mundo e preocupa com tantas casas, tem muitas casas, isso e aquilo, e não sabe que ela precisa receber Jesus na condição de Senhor e Salvador, porque essa moradia lá no céu, ou seja, essa casa celeste, quem prepara é Cristo. E é só pela aceitação ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É pela salvação. E essa casa em que se prepara é Deus. E dessa terra nós não levamos nada que conquistamos, nada que alcançamos, nada que recebemos terrenamente. A gente não vai levar o quê? Nada. Porque desta terra não sobrará pedra sobre pedra. O que hoje a gente vê a olho nu ainda não mais existirá. E tudo aqui, irmãos, nesta terra passageiro. Mas a morada celestial, e a morada celestial, quem nos foi preparar foi o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que morreu por nós, o quê? Na cruz, pagou com alto preço por isso. Então ele falou para os discípulos: olha, não tudo em vosso coração, fique com o coração, com as emoções apuradas, não fique aí com o coração que atormentado, sem paz, sem sossego. Não se turbe o vosso coração. Aí ele falou assim: credes em Deus. Aí ele falou para vocês: tenha fé verdadeira em Deus. Ele falou para todo mundo: olha, tenha fé verdadeira em Deus. Irmãos, se nós teremos uma família abençoada, com o projeto de Deus se cumprindo dentro dela, o plano de salvação chegando dentro de casa, verdadeiramente, a gente precisa crer em Deus. E crer em Deus é o quê? É você assumir a fé, o acreditar, o confiar, a certeza, a convicção que a palavra de Deus é verdadeira, que na obediência à palavra vai acontecer mudanças, transformações na sua vida e nos ambientes onde você está no seu convívio, mudanças, transformações dentro da sua casa, dentro do seu lar, mediante a verdadeira fé em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos levar a nossa família a aceitar e a receber Jesus na condição de Senhor e Salvador. É por isso que nós temos que encaminhar a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, ao plano da salvação. Levar os que são nossos a conhecer o caminho, a conhecer a verdade, a ter o entendimento de Cristo. Aí ele fala: credes em Deus e também em mim, ou seja, para crer em Deus e em Jesus. E como que a pessoa ela crê em Jesus? Quando ela acredita a fé verdadeira na sua quê? Na sua palavra. Pois Jesus é o Verbo que habitou no meio de nós, como homem, que se fez homem, que se fez o quê? Carne, e habitou no meio de nós. Mas na cruz não padeceu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, ele se encontra lá junto à destra de Deus Pai. E ele, sendo Deus, tem o meio de tudo. E nós precisamos colocar a nossa casa, a nossa família dentro do propósito de Deus. Pois família é um projeto de Deus. O seu lar, a sua casa, é um projeto de Deus. É bem mais precioso do que Deus permitiu que você cultive. E é por isso que você precisa levar o segundo a palavra. É por isso que você precisa colocar a sua casa dentro do plano da salvação. Aí diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus dizendo. Aí ele fala assim, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas.
pois vou preparar-vos lugar. Ele falou, se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês que eu vou preparar para vocês o lugar em cima. Aí ele falou assim, porque lá na casa do meu pai, ou seja, lá nos céus, lá tem muitas moradas, lá tem muitas casas, muitas moradias, ou seja, um lugar preparado para cada um que recebe ao Senhor nessa vida como Senhor. Cada um que decide servir verdadeiramente a Cristo. Por isso que nós precisamos pregar a verdade e tudo que nós vivemos e presenciamos nessa terra passageiro. Viva quantos anos você vive nessa terra, passageiro. Nossa morada, ela não é aqui. A nossa morada é celestial. Lá na casa do Pai, lá na casa de Deus, lá em cima, lá nos céus, lá tem muitas moradias, lá tem muitas casas. E Jesus foi para quê? Para nos preparar um lugar. Jesus foi para cumprir o plano da salvação para cada um de nós e para cada uma das nossas famílias. Foi lá cumprir o plano da salvação. Foi lá para que, quando nós recebamos aqui o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele possa escrever o nosso nome lá no livro da Bíblia, para que esse nome não seja arriscado, não seja tirado, de forma que Jesus foi para nos garantir o nosso lugar no céu. E a única forma, irmãos, dessa garantia é receber e aceitar o Senhor Jesus como legítimo Senhor e Salvador da sua vida, receber a condição de Senhor e Salvador. Por Jesus, nós somos o quê? Nós somos salvos. Em Jesus há salvação. É por isso que tem que ser evangelizado, nos pregar Jesus, mostrar o caminho para aqueles que são seus, pregar a verdade dentro de casa, trazer o ensino da palavra na mesa, trazer a instrução da palavra de Deus, aconselhar, corrigir, exortar a sua casa, a sua família, dentro da palavra, das Escrituras, pregar àqueles que são da sua casa o plano real da salvação, pregar a verdade, levá-las a cada um, levá-las ao conhecimento de Jesus Cristo. E é essa entrega, pois a salvação ela é individual. Então cada um tem que aceitar, receber o Senhor Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida. Cada uma das pessoas que tem que tomar essa grande decisão. Amém, Deus? Então Jesus ele foi para preparar a morada, mas quem garante isso é o quê? A nossa aceitação a Jesus como Senhor e Salvador. Nós nos tornarmos verdadeiros discípulos, seguidores da verdade, praticantes da palavra. Nós continuarmos firmes com Jesus até o último dia das nossas vidas aqui nessa terra. Amém, Deus? E continue diz, então, na casa do meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não voltei de pois vou preparar-vos lugar, Aí diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós o quê? Também. Aí Jesus falando, um dia eu vou levar vocês para mim mesmo. Ou seja, chega a hora de todo mundo ir ao encontro de quem? De Cristo, irmãos. Que dia será esse? Um dia muito glorioso, irmãos, de muita paz, de extrema alegria, de caminho verdadeiro de felicidade. Onde chegar o nosso momento de sermos encaminhados à salvação um dia de muita felicidade, onde Cristo estará nos recebendo de braços abertos. Desde que aqui nessa terra a gente procede e viva o plano da salvação. Não será um dia, irmãos, de tristeza. Dia de tristeza para quem ficou para trás, mas para a gente um dia de extrema alegria, um
de verdadeira felicidade. Saber que Cristo estará nos recebendo de braços abertos. E aqui mostrando, falando, né? Olha, eu os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja em vós. É a vontade de Deus, né? Que aonde estão os teus filhos, aonde ele está, estejam os seus filhos, né? Aonde ele habita, estejam os seus filhos. A gente vive aqui nessa terra, anos de muita bênção, de muitas vitórias, de muitos alcances, de muitas realizações, mas aquele que está numa jornada, um caminho, uma caminhada, né, de Deus. E a vitória final, a chegada final, é lá no eterno. Amém? Nós estamos no percurso do caminho. A gente vai ver vitórias, vai ver curas, libertações, milagres, vamos consertando as áreas da nossa vida, vamos corrigindo o que precisa ser corrigido, vamos viver a família, que é um projeto de Deus, as bênçãos de Deus, familiares, vamos alcançando as bênçãos que Deus nos dá diariamente, vamos vencendo batalhas, mas a chegada, ou seja, onde está lá, ponto final da corrida e da chegada, é lá naquele que? Na vida eterna. Para nós sermos recebidos lá, a gente depende do que? Das nossas atitudes, comportamentos, como nós estamos levando nessa terra a nossa vida com quem? Com Deus. Nossa vivência, nossa vida com quem? Com Cristo. E o primeiro sinal da caminhada é receber Jesus. Imagine quem não aceitou Jesus, não está no percurso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quem nem aceitou Jesus não está nem a caminho. Você está atrasado. Está atrasado, pastor? Tá. Quem ainda não passou pelas águas do batismo? Está atrasado no caminho. Nem iniciou a caminhada. Amém, povo de Deus? Por isso que a gente tem que acelerar. Por causa de quê? Porque o tempo terreno da gente aqui, ele não é longo, ele é curto. Amém, povo de Deus? A Bíblia mostra que é no máximo que 120 anos. O tempo da gente aqui, ele é o quê? Ele é curto. E mesmo assim, 120 anos, se não ocorrer algo antes, né? Como a pessoa tem levado, como ela tem cuidado da saúde dela, como ela tem reagido às coisas e batalhas dessa vida, né? Como a Bíblia mesmo diz, que também por se multiplicar o pecado, o amor de muita gente que se esfriaria, tem gente que vai embora por causa do quê? De erros e práticas de outras do quê? Pessoas da maldade existente. Entende como a gente fala? Então a gente precisa estar sempre pronto e preparado. Não importa como é a forma que a pessoa vai, por que age a pessoa vai. A pessoa tem que estar pronta e preparada para o quê? Para ir. Amém, Deus? Isso nos leva a refletir. Então a gente começa uma caminhada, seja um percurso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente inicia um percurso à salvação, ao caminho da verdadeira felicidade, da vida eterna. Quando a gente aqui aceita o Senhor Jesus Cristo na condição de Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quem recebeu ainda Jesus está atrasado no percurso. E os anos estão aqui, estão passando. Amém, povo de Deus? A gente refletir. Aí ele fala assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo que sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí ele falou: aí você sabe para onde eu vou. Eu estava falando: você sabe muito bem. Depois que eu tenho pregado para vocês ensinando a palavra, você sabe para onde eu vou. Jesus estava se referindo aqui aos céus. Por isso que Jesus fala: vocês têm que se manter no caminho. Irmãos, todo mundo que recebe Jesus, a
aceita Jesus na condição do Senhor e Salvador, precisa se manter no caminho. Família é um projeto de Deus. Família vem da parte de Deus. Deus seduz a família. No céu existem casas adoradas, amém, de Deus. Lá no céu todos nós seremos irmãos em Cristo. Todo mundo aqui vai ser irmão de Cristo. Lá no céu não tem casamento. O único casamento lá é só de Cristo com a noiva, ou seja, de Cristo com a igreja. Isso que eu falo. Você quer casar, você casa na terra, amém, de Deus. Realiza o seu sonho de casamento, os ter filhos em terra, porque no céu só Deus é Pai, amém, de Deus. E todos nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus, irmãos em Cristo, amém, de Deus. Família é um projeto de Deus, ou seja, vem da pessoa de Deus. Deus é Deus da família, Deus é Deus de genealogia, Deus é Deus de descendência. Então, família é um projeto que vem dos céus, que vem de Deus. Mas, para a família ser uma bênção, você tem que estar sendo encaminhado ao caminho da verdade, e a sua família, os que são seus, também ser encaminhados ao caminho da verdade, ao plano da salvação. Imagina, tu vive aqui anos de felicidade e alegria com as pessoas da sua casa, e no final tu ganha a salvação e o povo se perde. Você não fez a sua parte. Amém, povo de Deus. É necessário evangelizar e encaminhar-nos ao plano da salvação. Lembre-se que a Bíblia diz que aqueles que não buscam pelos seus, ainda mais pelos da sua casa, negou a fé e se torna pior do que o ímpio. Essa pessoa não está indo com Deus. Ela não está cumprindo a chamada de levar a sua família ao caminho da verdade. Ela não está trazendo os seus à casa de Deus, ao plano da salvação. Ela ainda não evangelizou a sua casa. Ela ainda não ganhou a sua família para Jesus. Mas ela não encaminhou os seus descendentes, a sua casa ao plano da salvação. Veja uma salvação. Sendo individual, nós temos que levar a nossa família ao caminho da verdade. Amém, povo de Deus? Caminharmos ao caminho da verdade. Pregar em Jesus, ensinar Jesus, mostrar o caminho às pessoas da nossa casa. E diz assim, Tomé, continuando aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Tomé é uma pessoa que muitas das vezes não entendia, né, as coisas que Cristo falava. Aí ele faz essa pergunta, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Viu o que Jesus falou? Você está vendo aí, ó? Eu sou. Eu sou. O artigo que definiu, referente ao que? Único caminho. Amém, povo de Deus? A verdade. O artigo definido, refere-se a única o quê? Única verdade. E a vida. Há também artigo definido. Você deve lembrar essas lições de começo da escola. O, a, são artigos o quê? Definidos. Referentes ao quê? A único. Único caminho, única verdade, única vida. Amém, de Deus? Então, se a pessoa não quer ser encaminhada ao plano da salvação, da verdadeira felicidade, a pessoa precisa receber Jesus. Só quem está em Cristo, irmãos, vai ver a salvação. É por isso que a gente precisa fazer da nossa família um projeto de quem? De Deus. É por isso que a gente precisa trazer da nossa família a carta de Deus. A congregação, seja aqui ou uma congregação que ensina a palavra de Deus. Tem que ver a sua família servindo ao Senhor. A sua família vivendo o plano da salvação. A sua família ali servindo verdadeiramente a Cristo Jesus. Não acredites que não são fora da palavra, mas servindo a Jesus Cristo. Caminhamos ao caminho da verdade e da vida. Caminhando ao
vivendo Jesus, sendo praticante da palavra da verdade, servindo a Jesus. Família é um projeto de Deus, leve os ensinos de Cristo para dentro de casa, irmãos. Não deixe nada corromper a base da sua família. Não deixe nada corromper os seus filhos, corromper os seus pais, corromper os seus irmãos, corromper o seu casamento. Leve a palavra de Deus, leve os ensinos da verdade, leve a oração para dentro de casa, as pregações de clareza da alimentação da sua casa. Leve a gratidão a Deus, irmãos, em tudo que você e sua família realizam. Leve os seus sonhos, os seus projetos. Encaminhe a sua família no caminho da verdadeira felicidade. Entenda que Deus é Pai. E Deus ele quer que você prove o gosto dele na sua vida. O gosto de ser um filho de Deus. O gosto de você ser uma bênção de Deus na sua casa, ser herança do Senhor. E você entenda que na casa do Senhor há muitas moradas. Ou seja, na casa celeste, lá no céu, lá há muitas moradas. E lá Jesus foi para nos preparar. E que é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E nessa terra, nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência precisa viver Jesus. Nós precisamos viver Jesus para a gente continuar a caminhada, na jornada que vai nos conduzir à vida eterna, para o caminho lá no final, fechado, da maior felicidade da vida, que é a salvar as almas. Nós estamos aqui no percurso, que é um percurso, um caminho que a gente está pegando. E esse caminho tem que ser Jesus. A gente tem que viver a verdade. E a gente tem que se encaminhar pela vida de Deus aqui, nessa terra. Para depois nós chegarmos a viver a vida que a vida plena com Deus. É eterna, eternamente, para todo sempre. Não vai ter o quê? Enfim, a casa celeste, a morada celeste, a morada que para todo sempre. Amém, meu Deus. E lá Jesus foi nos preparar. E família é um projeto de Deus. É realmente um projeto de Deus. Ver, moradia, casa, referência, tudo lá nos céus. A gente forma uma família aqui porque a família existe lá nos céus. Amém, meu Deus. A família existe. É constituída por Deus lá nos céus. E a gente precisa levar a nossa a Deus, que é o plano de salvação. Amém? Vamos à glória de Jesus pela palavra.